Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudar vocês nos planos de estudos tutorados do governo de Minas Gerais, pessoal. Chegamos no volume 3 na semana número 1. O tema dessa semana, pessoal, é o agronegócio e a agricultura familiar. Mas antes da gente começar, se inscreva aqui no nosso canal Escola Online, pessoal. Ative as notificações. Todas as vezes que sair um vídeo novo, você fica sabendo. Pessoal, visite nossas redes sociais também, tem muita coisa bacana. Nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br. Não se esqueça, você que está no terceiro ano, temos o projeto Enem gratuito. Todos os dias à tarde, aula online gratuita, com material na nossa plataforma gratuito. Entenderam? Todos os dias à tarde nós temos aulas gratuitas, de segunda a sexta-feira. Para você, aluno terceiro ano que quer fazer o Enem. Fica de olho. Pessoal, quem é curioso aí, ó, confere o que é esse QR Code aí, escaneia ele. Olha que interessante, estamos tecnológicos também. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Antes da gente começar, pessoal, eu ficaria muito grato quem puder me seguir nas minhas redes sociais também. Meu Instagram, prof.galvão.gel, pessoal. Lá eu posto conteúdos de geografia quase que diariamente, interajo com o pessoal, se tiver dúvida eu respondo, é bem interessante. Segue lá também. Pessoal, rapadura é doce, mas não é mole não. Bebam água antes de começar. A água é extremamente importante para minhas cordas vocais. Então vamos introduzir o tema. Agricultura familiar, pessoal. Quando nós falamos de agricultura familiar, nós estamos falando de um modelo produtivo em pequenas propriedades. A maior parte das propriedades rurais, a grande maior parte, são pequenas propriedades que praticam agricultura familiar. Ah, professor, então a maior parte das terras são pequenas propriedades? Não. A maior parte da terra está na mão das grandes propriedades. A questão é que as pequenas propriedades são muito numerosas. Mas as grandes propriedades são tão grandes, tão grandes, tão grandes, elas acabam tendo no total mais terras que as pequenas. Apesar da gente ter muito mais pequenas propriedades. Pessoal, a agricultura familiar tem como característica os membros da família trabalhando na produção. Por isso que antigamente o pessoal tinha 10, 20 filhos. Quanto mais gente trabalhando. Entendeu? Pessoal, você pode contratar alguém? Claro que sim. Se a família não dá conta da produção, você contrata. Inclusive a agricultura familiar, a agricultura menos moderna, vamos dizer dessa forma, ela é a grande responsável pelos empregos, pela maior parte dos empregos no campo. Fiquem espertos nisso daí também. A agricultura familiar, no Brasil, ela produz cerca de 70% dos alimentos que nós consumimos, beleza? Utiliza técnicas não muito modernas, técnicas mais rudimentares, justamente pela falta de possibilidade de financiamento. Imagina só uma colheitadeira gigante, sua propriedade é pequena. Não faz sentido você ter uma colheitadeira, né? Pessoal, além disso, dentro da agricultura familiar nós temos alguns viés de produção, como na agricultura orgânica, onde se utiliza insumos orgânicos, evita o máximo utilizar produtos químicos, por exemplo. A agricultura de subsistência também é uma agricultura familiar que você produz para o seu sustento, para o seu consumo. A agricultura itinerante, onde você, é uma forma bem rudimentar mesmo, onde você vai mudando o seu local de produção com o passar do tempo e com o esgotamento dos recursos, beleza? Pessoal, já a agricultura comercial, a agroindústria, o agronegócio, a gente fala uma agricultura moderna. Grandes propriedades de terra, monocultura, ou seja, você produz apenas uma coisa e sua produção é voltada para o mercado. Por isso, a agricultura comercial, o agronegócio, visa principalmente a exportação. A soja. Vamos falar da soja. A soja, por exemplo, principalmente na região centro-oeste, ela, em sua grande parte, é voltada à exportação. Beleza? Extremamente rentável para aquela região. Ah, a soja deixou de ser rentável. Eles passam a produzir milho, cana, entre outros produtos. Como a soja é rentável, a produção lá se dá de forma predominante de
Soja, pessoal, sempre atendendo às demandas do mercado. Atualmente, o agronegócio é responsável por fortes impactos ambientais, seja na expansão das áreas de cultivo, principalmente agora chegando nas proximidades da floresta amazônica, isso é um grande problema nas bordas da floresta, e também pela utilização de maquinário pesado, de insumos químicos. Você pode, por exemplo, ter a contaminação do solo, a contaminação do lençol freático, beleza? Atividade number one. Para quem não sabe, number one, número 1. Sobre a agricultura no Brasil, julgue. Pessoal, quem sou eu para julgar? Como diria Jesus Cristo. Atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. É isso mesmo que ele falou. Ih, rapaz, estou precisando voltar para a catequese. Pessoal, claro que se você não for católico, você talvez nem vai entender o que seria catequese, né? Mas tudo bem. Pessoal, quem sou eu para julgar, né? Você tá doido? As afirmações como verdadeiras ou falsas. Eu não julgo ninguém, pessoal. O máximo que eu tô fazendo ultimamente é relaxando e não esquentando mais a cabeça com as coisas. 1. A mecanização agrícola e a liberação de mão de obra na agricultura foram importantes fatores de migração da população do campo para as cidades. Corretíssimo, pessoal. Você tendo a mecanização da agricultura, você não precisa de quê? De trabalhadores. Um grande quantitativo de trabalhadores mais. Antes você tinha 20 empregados, agora você tem um trator, uma colheitadeira. Beleza? 2. A concentração fundiária, ou seja, concentração de terras, que se observa, entre outros estados, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, até mesmo no Mato Grosso e Goiás, pessoal, é fator de expropriação de camponeses que passam a buscar áreas da fronteira agrícola da Amazônia ou se direcionam aos centros urbanos, pessoal. Verdadeiro. Isso já caiu no Enem. São as chamadas frentes pioneiras. Essas pessoas vão ocupando áreas, por exemplo, de floresta, derrubando a floresta e ocupando. Beleza? Então isso é verdade. O desmatamento inicialmente ocorre justamente por essas frentes pioneiras de pequenos produtores que migram para lá na tentativa de ter uma propriedade de terra, de ter uma área de cultivo. 3. Os boias frias são trabalhadores sazonais, ou seja, trabalham apenas uma época do ano. Característica da implantação de relações capitalistas modernas no campo. Pessoal, é complicado, porque o trabalho dos boias frias ele é extremamente manual, mas de fato, você não precisar mais do trabalhador o ano inteiro na fazenda para produção de cana é devido à modernização. Então existe uma dualidade aí, mas a 3 está correta. Porque se não existisse essa modernização, eles trabalhariam o ano todo. E a questão número 4. O avanço da pecuária extensiva na Amazônia e a ocupação das áreas de cerrado, visando a cultura de grãos, resultaram na redução da taxa de urbanização de estados como Mato Grosso e Rondônia. Muita gente vai achar que é verdadeiro, mas é falso. Pessoal, a modernização da agricultura, vamos dizer, diminuiu a ocupação no campo, desemprego no campo, menor quantidade de trabalhadores, menos pessoas vivendo no campo. Tanto que a região centro-oeste, por exemplo, é a segunda região mais urbanizada do Brasil. Beleza? Então essa daí é falsa. Tranquilo? Atividade number 2. A agricultura familiar ganha cada vez mais importância no mundo. O ano de 2014 foi considerado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Ai, af. Tipo, se alguém reclama, né? Ai, af, sou! Fruto da iniciativa de movimentos sociais do campo, com apoio de vários governos, inclusive do Brasil. Considerando a agricultura familiar no Brasil, é correto afirmar que... Letra A. Vamos começar. Alô, Ana Maria está... Ana Maria... Vamos lá. A agricultura familiar é responsável pela maior parte da alimentação básica do dia a dia do brasileiro. Isso é verdade. Mas como a produção brasileira de gêneros alimentícios não é o suficiente, caramba, hein? Desculpa pelo caramba, viu, gente? Mas caramba não é palavrão, não. O brasileiro está comendo, hein? O Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, não consegue suprir a necessidade da população só se os 213 milhões de brasileiros fossem todos o tio Galvão aqui. Gordo, que come muito. Mas como nós temos a galera fit, faz crossfit, vai pra academia, posta fotinha, faz TikTok mostrando a barriguinha fitness, aí o pessoal não come tanto. Então, pessoal, falso, o Brasil não precisa, não tem uma necessidade significativa de importar gêneros alimentícios. Ah, professor, o caviar que eu como na minha casa, eu importo ele lá da Noruega. Você come caviar. Exceção, né, gente?
B. A agricultura de base familiar tem se destacado principalmente pela exportação. Pessoal, não, ela não se destaca pela exportação, beleza? C. A maior parte das terras cultivadas no Brasil é ocupada pelas lavouras da agricultura familiar. Não, a maior parte das propriedades são familiar, mas a maior parte das terras são grandes propriedades de terra. Então sobrou pra gente letra D de jeans. Entendeu? D de jeans. A agricultura familiar é uma forma de produção onde são os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo. Correto? Dando ênfase à diversificação e utilização do trabalho familiar. Ou seja, você cultiva um monte de coisa, a policultura, por exemplo, e utilizando o trabalho familiar. Verdade, eventualmente completando pelo trabalho assalariado. Correto. Resposta, letra D de The Best. 3. Faça a correlação entre os tipos de agricultura e suas definições. Agricultura tradicional, agricultura moderna, agricultura sustentável, permacultura. Velho, para você chegar à permacultura, você tem que chegar no nível psicológico zen. Você tem que entrar em um estado de transe, cara. Vamos lá. A primeira é o tipo de agricultura voltada às produções alternativas que visam a preservação do meio ambiente, gerando menos impactos. Ou seja, você vai produzir sem degradar tanto o meio ambiente. Isso vem a partir do desenvolvimento sustentável. Então, primeiro, 3. É a agricultura sustentável. O segundo é o tipo de agricultura permanente que se baseia na ciência holística com os objetos de manter o homem na Terra, pessoal. Aí nós estamos falando da permacultura. Terceiro aí, é o tipo de agricultura cuja produção é desenvolvida por famílias. Opa, já ouvimos falar isso. Que visam o seu próprio sustento. Opa, pessoal, a agricultura tradicional poderia ser também a agricultura de subsistência. Você produz para você sobreviver, para você consumir aquilo que está produzindo. E o último é o tipo de agricultura que cultiva um único produto, monocultura. Produção essa que se desenvolve em grandes extensões de terra. Agricultura moderna, agricultura comercial e assim por diante, beleza? Então ficou 3, 4, 1, 2. Ou 3, 4, 1, 2. Meu inglês está, ó, afiadinho. Questão número 4. Leia com atenção o texto a seguir. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, este tipo de agricultura produz hoje 40% da riqueza gerada no campo no Brasil, correspondente a aproximadamente 57 bilhões. São cerca de 4 milhões de agricultores, 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros, que vivem em pequenas propriedades e produzem a maior parte da comida que chega à mesa dos brasileiros. Quase 70% feijão, feijãozinho, hein, pessoal? Aquela feijuca, nesse friozinho, Por isso que o tio Galvão tá gordo. Mesmo o tio Galvão tentando emagrecer no projeto Emagrece Galvão, pensa em comida. Vem dessa atividade. Assim como 84% da mandioca, 58% do suíno, 54% do leite, 49% do milho, 40% de aves e ovos. Além disso, é um importante instrumento para manter os trabalhadores no campo. Em 2003, 2003, o ano da tríplice coroa do Cruzeirão Cabuloso, saudade, o PIB do setor cresceu 14,3%. Em relação ao ano anterior. Além de ser a base de importantes cadeias de produtos proteicos de origem animal, sendo majoritária, no caso do PIB da cadeia produtiva de suínos, 60%, do leite, 56%, e das aves, 51%. Marca o conceito que adequa corretamente as informações citadas no texto. Latifúndio de exploração. O que é um latifúndio de exploração? É aquela terra que ela não está sendo usada. Você está explorando, você não dá uma função à terra. Existem pessoas querendo terra. Você tem, você não usa. Você está deixando a valorizar ou você simplesmente não usa. Latifúndio de exploração. B. Monocultura de subsistência. Caramba, imagina só, você vai viver só de alface? Monocultura, você produz uma coisa só. Para você, difícil. C. Agricultura familiar. Correto. Professor, eu não concordo com a resposta. Pessoal, plantejo, sistema produtivo antigo, mão de obra escrava, grandes propriedades, exportação, colônia. Na época da colonização. Professor, não concordo com a agricultura familiar. Você não concorda? Olha como a atividade número 5 começa. Analise o gráfico. Participação. Vou até botar o zoom aqui para vocês verem. Ó. Participação da agricultura familiar na produção de alimentos. 87% de mandioca, 70% de feijão, 59% de suínos, 50%. Olha só, aqueles dados que estavam no texto e perguntou qual tipo de agricultura, a resposta aqui, ó. Na agricultura familiar, a questão número 5 trazia a resposta da questão número 4. Pessoal, quando vocês forem fazer a prova do Enem, não chega já marcando no gabarito oficial, faça a prova inteira, porque é comum
uma questão ter a resposta de uma outra questão. Fiquem espertos. Sobre a agricultura familiar brasileira, julgue as afirmativas como verdadeiro ou falso. 1. As unidades da agricultura familiar participam das cadeias agroindustriais, contribuindo para o processo produtivo nacional. Pessoal, elas não são voltadas exclusivamente para a agroindústria, mas elas participam? Participam. A partir do momento que você produz o leite para um laticínio, está participando. É o foco? Nem tanto. Mas que participa, participa. Então, correto. 2. Apesar de produzir em áreas menores, a agricultura familiar é responsável pelo fornecimento de boa parte dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. Corretíssimo. Cerca de 70% do que a gente come vem da agricultura familiar. 3. Os cultivos mais significativos da agricultura familiar são também os que se destacam na exportação primária do Brasil. O que se destaca na agricultura na exportação? Soja, milho. O milho é até bastante utilizado na agricultura familiar, mas a soja não. Então, falso. 4. A produção de soja, que exige lavouras altamente mecanizadas, não se destaca na produtividade na agricultura familiar. Correto, ela só 16% é na agricultura familiar. Corretíssimo. 5. A agricultura familiar apresenta em relação aos dois produtos mais cultivados no país um quadro característico de consumo cultural. Opa, mandioca e feijão. Pessoal, é cultural do brasileiro. A mandioca, povos indígenas, o feijão, o arroz com feijão, corretíssimo. É uma questão já cultural, pessoal. Por isso, a 5 também está correta. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Está aí, pessoal, o nosso pet. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, comente aqui no vídeo. Estou à disposição. É você perguntar, tiver alguma dúvida, eu te respondo. Beleza? Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!